Bom dia a todos. Sexta-feira, dia 22 de abril. Hoje, segundo a história, é o descobrimento oficial, né, na história, descobrimento do Brasil, e hoje nós vamos descobrir um monte de coisa do marketing digital para o agronegócio. Hoje nós estamos sentados com o Ronaldo Luiz, que é um expert. Cara, o que esse cara tem de estudo na área, muita gente não vai ter de estudo a vida inteira. Você tem formação, né? Olha aqui, eu vou dar uma lida aqui, porque o teu currículo é extenso. Jornalista pós-graduado pela Casper Libero, sustentabilidade, governança corporativa pela Mackenzie, economia e finança para jornalistas da FAAP, marketing e agronegócio pela ESPN, WSI, Sebrae, Trampus Academy, Impacta. Nossa, você tem uma série, rapaz, você não parou de estudar, você nasceu estudando. E aí nós vamos querer entender um pouco dessa sua trajetória, falar um pouco do agronegócio, do marketing no agronegócio. Hoje, especialmente, que nós estamos fazendo pela primeira vez uma transmissão ao vivo pelo YouTube, o pessoal que está acostumado a acompanhar o Rede Plá pelo Instagram, mas hoje uma novidade com quem manja do agronegócio na parte de digital, no marketing digital. Então, muito bem-vindo, Ronaldo. É um prazer ter esse papo com você. Nós vamos ter um bate-papo agradável, falar de coisas do marketing, do agronegócio voltada para esse mercado. A nossa rede, a Rede Plá, ela está em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E esse material, para quem não está vendo ao vivo, vai no momento certo, na hora certa, que ele caia, né, nas graças das pessoas que precisem da sua ajuda, para que você conte o que você tem de bom para oferecer, para que você divulgue o seu trabalho, para que você divulgue o seu serviço, e assim a gente acredita aqui que a informação é a grande base para a decisão. Então, muito bom dia. Eu estou com o Ronaldo Luiz e nós vamos ter um papo sobre marketing digital no agronegócio. Bom dia, meu irmão. Como é que você está? Boa, André. Bom dia a toda a audiência do canal do YouTube aqui da Rede Plá. Primeiro, quero, obviamente, ressaltar e agradecer o convite para estar participando dessa transmissão aqui, para a gente bater um papo aí, sobretudo sobre conteúdo, comunicação digital na agricultura, enfim, para o segmento de orgânicos em especial, e também agradecer aí as suas gentis palavras aí no cabeçalho aqui da nossa live. Meu, é um prazer, eu que te agradeço aceitar o convite. E não, minhas palavras não são agradáveis, elas são parte da sua trajetória, né, cara? E eu quero que você divida conosco aqui um pouquinho da tua trajetória, como é que você entrou nesse mundo, pelo vasto número de estudos que você teve. Eu queria entender um pouco da tua trajetória, como é que você foi fazendo um curso atrás do outro aí, o que você busca, o que você buscava, o que você imaginava na largada, né? Porque às vezes a gente começa num tanto que a gente não sabe nem onde vai dar, né? E se imaginasse onde iria dar, nem teria começado. Porque você fala assim, às vezes, cara, para chegar tão longe, será que eu consigo? E aí você vai fazendo uma coisa atrás da outra, uma coisa vai levando a outra, na hora que você vê, você percorreu um caminho super extenso e tal, e essa é a sua trajetória, é um prazer estar com você. Cara, me conta um pouquinho disso. Então, acho que uma palavra que eu posso ressaltar nisso é, vamos dizer assim, perseverança, vamos dizer assim. Acho que essa é uma palavra que é importante, acho que no mundo de hoje, para todo mundo que atua no universo dos negócios, enfim, no nosso trabalho, enfim, de maneira profissional, acho que perseverança e resiliência, acho que são duas palavras fundamentais. Mas contando rapidamente um pouco essa minha trajetória na comunicação, no conteúdo da agricultura, vamos dizer assim, né? Eu comecei em meados de 2000, 2001, já se vão lá 2 décadas aí nessa história, né? 21 anos. Exato. Mas eu não tenho uma raiz direta na agricultura, não tenho uma origem assim de família, de produtor rural, algo nesse sentido, né? Mas aí é que tá, aí fazendo um flashback, vamos dizer assim, dessa trajetória, vamos dizer, eu acho que isso que foi o pulo do gato. Porque ainda hoje, mas ainda mais há 20 anos, né, a agricultura tem um grande desafio de melhorar a sua comunicação, ampliar os horizontes de entendimento para a opinião pública em geral, para a sociedade. E eu cheguei no setor com esse intuito, de, vamos dizer assim, decodificar o que acontece com as especificidades, com as particularidades da agricultura,
e fazer romper a bolha, como se diz, né? Comunicar para mais gente, mostrar a importância, a relevância. Então, acho que foi isso que deu o pulo do gato dessa minha trajetória no agro, né? E aí, desde então, eu não saí mais. É interessante porque o mundo agro ele contempla várias vertentes, né? Você tem uma agricultura de larga escala, você tem uma agricultura familiar, você tem aí, o Brasil é composto aí, pelo menos no mundo orgânico, de 35 mil pessoas, 35 mil famílias trabalhando para o mundo orgânico, e se você for pensar em larga escala, você não tem uma centena de produtores. Mas a parte de comunicação disso realmente é um nicho gigantesco, Ronaldo, porque se você pegar a agricultura familiar, é aquela coisa, né? É o típico retrato da família brasileira, né? Dois contra o mundo, né? E aí vem o terceiro, que é um filho, e ele é incorporado no negócio, um quarto filho, e assim a agricultura familiar se sustenta e leva uma grande parte da economia da agricultura que circula no Brasil. Então, realmente, a comunicação é que você e especialmente essa que você escolheu, eu acho que já é uma grande sacada, porque é uma parte muito carente, né? As pessoas hoje, e é uma coisa bastante inteligente o que você está fazendo, porque assim, se o produtor ele se especializa no plantio, a comunicação para ele é um problema às vezes, né? Você colocar uma pessoa que mal tem sinal de internet nas redes sociais, divulgar o produto dela, divulgar o trabalho dela, é uma missão relativamente difícil, né? Porque você está colocando um século XXI, né? Onde a informação está aí aberta para todos nós, todos os canais mundiais estão aí para você ao vivo, em tempo real você se conecta em qualquer parte do mundo, mas num país tão grande como o nosso, com algumas dificuldades que a gente vive aqui, e o nosso produtor focado na produção, você vê, é um trabalho, você que conhece essa área, você vê que é um trabalho árduo. O produtor nosso aqui, em qualquer lugar do mundo, 5 horas da manhã ele está de pé, 5:30 da manhã ele está de café tá de café tomado, 6 horas da manhã esse cara já está trabalhando, 11 horas ele está com fome, ele para comer, né? Meio-dia e meio ele está de volta na lavoura, 5, 6 da tarde ele está desacelerando, né? E às 9 horas da noite esse cara está na cama, quer dizer, é uma outra rotina, e você pegar e tentar colocar o mundo digital, né, nesse dia a dia dessa pessoa, não é um trabalho fácil. E aí eu queria ouvir um pouco da tua especialidade, um pouco do teu caminho nesse sentido, porque é um caminho muito bonito, é um caminho muito difícil, inclusive, de fazer essa adaptação, essa adequação, né, para essa turma. Claro, nós estamos falando de um espectro gigante, nós estamos falando que a partir do microempresário, do pequeno produtor, até chegar numa área grande com os pivôs, né, com capataz, com ônibus, com escola dentro de produção. Quer dizer, você tem todo esse largo espectro, né? Você tem desde um produtor familiar, de uma produção pequena, com 5 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, às vezes uma pessoa, até uma fazenda industrializada, que no final ela planta a laranja e no final ela entrega a garrafa de suco, né? Então você tem aí um espectro gigantesco. Como é que você se encaixou nisso? Qual que é o teu público-alvo? Como é que você encaixa isso no teu dia a dia? Quais são os resultados que você trouxe, desde o pequeno até o grande? Conta um pouco para a gente. De fato, André, você falou uma coisa muito importante aí, que é essa heterogeneidade, vamos dizer assim, da agricultura brasileira, né? Tem várias, vamos dizer assim, categorias de produtores, né? O micro, o pequeno, o médio, o grande, o supergrupo empresarial, agrícola e tudo mais. Eu acho que um recado que a gente pode trabalhar aqui, né, nessa boa conversa é o seguinte, que a comunicação, o conteúdo digital, o marketing, enfim, acho que independe o nome, mas esse processo de relacionamento, ele é peça-chave do negócio hoje. Ele é peça-chave da parte da operação agrícola, vamos dizer assim, sob a perspectiva de negócio mesmo. Obviamente, tem a parte da produção em si, claro, né? Claro. Sem dúvida, mas a construção de uma comunicação que vai culminar, por exemplo, na criação, no desenvolvimento de uma marca em torno do produto, é o que dá o diferencial do jogo hoje.
Porque a gente, falando dentro do universo próprio da agricultura, uma palavra que a gente lida no dia a dia, por exemplo, é commodity. Commodity é um produto meio universal, padrão, né? Igual e tudo mais. E o conteúdo, a comunicação em torno de um negócio, e em particular aqui a gente está falando de negócios agrícolas e em especial também do pequeno produtor, o conteúdo, a comunicação faz com que haja a descomoditização desse negócio, e aí você ganha autoridade, você fortalece a sua presença, a sua participação e começa a construir a tua marca a partir daí. Uma coisa interessante que você falou é realmente isso. Se você é um exportador de arroz, por exemplo, feijão, que não tem muito marca, né? Você tem a qualidade, você tem a especificação técnica do produto, mas não se fala de marca, você tem toda a razão. Mas quando você tira essa larga escala, por exemplo, a soja de que marca é, qual é o fornecedor, para o importador, para o comprador, pouco isso importa, né? Ela vai ver a qualidade do grão, ela vai ver a especificidade, por exemplo, para a fruta, ele vai ver o BRICS, ele vai ver o calibre, e aí, para ele, se é da marca A, B ou C, né, na larga escala, para exportação, isso não faz a menor diferença. É claro que, por qualidade e longo prazo, as pessoas acabam reconhecendo, sim, a localidade do que vem e tal, pela qualidade. Mas, num curto prazo e numa escala menor, o que faz a diferença é a confiabilidade de uma marca, que é o que você está colocando. Então, a forma de você demonstrar isso, a forma de você anunciar isso, aliado à qualidade, uma série de outros fatores, fortalece uma marca. E acho que é aí que entra o teu papel, né? Exato, porque a marca, no fundo, o que ela acaba sendo? Ela acaba sendo, assim, uma construção de confiança. Perfeito. Né? A marca dá confiança para aquilo que você está consumindo, adquirindo, se relacionando, fazendo parcerias e tudo mais. E você pontuou muito bem aí essa questão de alguns produtos agrícolas chaves aí, de grande escala, por exemplo, como soja, milho, algodão, né? Que é difícil você dar uma marca a eles, embora em alguns casos até tenha. Vamos pegar, por exemplo, recentemente eu estive participando de uma grande feira agrícola, Show Rural Copabel, em Cascavel, no Paraná, sim. E eu tive a oportunidade de conversar lá com algumas empresas, produtores, que estão investindo e tendo bons resultados, por exemplo, com o cultivo de soja orgânica, quebrando um mito de que a produção orgânica não funciona para culturas de grande escala. E eles estão, essa experiência que eles estão desenvolvendo lá está mostrando que não. O cultivo orgânico também tem viabilidade dentro de culturas de larga escala e tendo como um grande gancho justamente, por exemplo, o produtor que está investindo nesse cultivo da soja orgânica. Isso é uma construção de marca. E ele está tendo uma injeção financeira direto na veia, porque ele tem um sobrepreço da saca de soja orgânica sob o valor da cotação de Chicago. Isso que você está falando é muito legal e eu gostaria que as pessoas que estiverem nos ouvindo prestem bem atenção nisso, porque existe sim uma pecha de que o orgânico não tem escala, existe algumas informações que são basicamente inverídicas ou não são tão pesquisadas para chegar nessa conduta que você está colocando. Porque realmente a soja, especialmente a soja do sul, né, que você está me colocando aí, essa turma está ganhando escala, essa turma está ganhando espaço, e isso tem que servir como um desafio positivo para as empresas, para os pequenos, médios produtores que querem expandir as suas roças, como algo viável. E assim vai acontecer seguramente com o feijão, com o arroz. Já existem produções de grandes produtores de arroz convertendo parte de áreas para a parte de orgânico, como foi feito no açúcar, por exemplo. A União, a Native, essas indústrias pesadas, essas empresas grandes que tinham só a parte convencional, ganharam escala relativamente rápida no mundo orgânico. E se não fosse um caminho bom, não teriam percorrido, né? Então, o que nós estamos falando de commodity, que são os grãos, o milho, o arroz, o feijão, a soja, o trigo, você já tem grandes empresas que
fizeram esse manejo, fizeram essa transição para o mundo orgânico, e você está trazendo isso agora ao vivo para a gente, no dia 22 de abril de 2022, né, essa novidade, para você que está nos ouvindo agora, seja em que tempo for, não perca a sua esperança, ao contrário, mire-se nesses exemplos que nós estamos colocando aqui, e depois eu quero que você divulgue, Ronaldo, todos os seus endereços, para que essas pessoas que estão nos ouvindo no tempo e na hora, para que elas tenham isso em mente como possível, como um desafio possível. Quem entra no mundo orgânico, no primeiro momento, sofre as suas dificuldades, sim, porque o manejo orgânico não é um manejo comum, é um manejo um pouco mais deficitário neste momento, mas ele é possível... começo, né? No começo, mas ele é possível, sim, ganhar escala. Ele ganha, sim, escala, mas precisa do que nós estamos falando, que você começou a nossa conversa, que é perseverança. Cara, sem perseverança não há... Eu acho que a perseverança ela faz da pessoa colecionar vitória, né? Se a pessoa não persevera, ela não tem como colecionar vitória. Você só coleciona vitória insistindo, né? Não deu certo. Aliás, a história da lâmpada, eu acho que é bem isso, né? Me parece que ele tentou mais de 900 vezes para que ele fizesse funcionar o filamento, que ficasse estável e ligasse a lâmpada. E aí, quando a sensação que se tem é que ele errou quando ele acertou, né? Porque se você faz 900 vezes e se prende em uma, é a que deu certo, é a uma, né? Parece que quando você erra é que você acerta. Então é só um paradoxo, uma brincadeira, porque ele não pode dizer que ele não tentou 900 vezes até atingir o objetivo dele final. Ou seja, é a perseverança que você coloca no começo da nossa conversa. E essa larga escala, ela é fruto de perseverança, né? Eu entendo, por exemplo, eu entendi por razões filosóficas que é assim, ó, se você compreende esse tanto, você expande mais isso. Se você compreende esse tanto, expande mais um pouco. E aí é o limite dentro do ilimitado. E quanto mais se compreende, mais se expande. Ah, não compreendeu? Volta um pouquinho. Ah, deixou de entender? Volta mais um pouco. Ah, entendi. Expande mais um pouco. Compreendeu? Expande mais um pouco. E isso vai ao infinito. Assim pode ser as produções, os novos manejos e as marcas, elas também seguem esse caminho, como você está colocando, né? Devagar e um pouco, você repete a mesma linha e acrescenta mais um parágrafo, né? E acrescenta mais uma palavra. Repete a equação e coloca mais um pouquinho. E assim você vai expandindo gradual e constantemente até atingir a larga escala, como nós estamos falando. Agora, o marketing que você faz é um marketing absolutamente voltado para que essas marcas elas possam dar a credibilidade e a confiança do seu público. Porque, por exemplo, um alimento orgânico, ele já é um alimento lato sensu confiável, porque ele passa por processos e procedimentos que tornam aquilo, aos olhos da lei e aos olhos da verificação que é feita semestral, anual, ou por troca de visitas, né? Seja ela dependendo do tipo de certificação que a pessoa tenha, tudo isso já traz uma credibilidade. Mas aí, essa sucessão que você está colocando de um marketing bem feito, de uma demonstração, porque, como diz o ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer, inclusive, honesta, né? Então, nesse nosso mundo do orgânico, eu acho que o que nós estamos falando é bastante interessante para que as pessoas entendam que o marketing ele é absolutamente necessário. Se você não, o Chacrinha dizia, né? Quem não comunica se estrumbica. E essa comunicação bem feita, esse é o objetivo final. E por isso profissionais como você, eles devem sim ser consultados, eles devem sim ser lançados mão do pequeno produtor, do médio produtor, do grande produtor, para que a marca dele, para que o produto dele ganhe o seu real valor, mas assim, não só no sabor, na prateleira, o seu real valor no mercado, né? Então, qualidade, ela se atesta por várias razões, né? Por várias vertentes, mas se a gente não mostrar, ninguém vê, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim, então, de fato. Eu acho que todas essas ferramentas que você lança a mão, né? Através, cara, você tem, eu acho que você tem mais do que um currículo, uma vivência, uma existência que pode trazer isso para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para que elas parem para pensar que não basta você ser bom, você tem que mostrar o que é bom, né? Exatamente. Demonstrar. Até pegando um exemplo
super clássico, clichê, mas que vale até hoje, e que tem total aderência, por exemplo, com um pequeno produtor, com o segmento de orgânicos, por exemplo, é a cafeicultura, o café. Perfeito. O Brasil é o maior produtor do mundo, é segundo maior consumidor, se eu não me engano, só perde para os Estados Unidos, mas é o maior exportador do mundo, mas não tem o café globalmente mais reconhecido como de melhor qualidade, vamos dizer assim, né? Nesse aspecto, por exemplo, a gente pode observar que o café colombiano tem mais reconhecimento internacional em termos de sofisticação, né, e tudo mais. E isso por quê? Porque tem um trabalho, não foi por acaso, tem um trabalho de comunicação, de conteúdo por trás disso. A gente tem um exemplo clássico, que é até um personagem, que é o próprio Juan Valdez, né, que está é o garoto propaganda do café colombiano, né? E você tem até, não digo recentemente, mas já vi isso, você tem até ações promocionais do Juan Valdez, do café colombiano, por exemplo, no torneio de tênis de Roland Garros. Então, isso é um jeito de você trabalhar a sua marca internacionalmente. Então, mas o Brasil tem avançado nisso, claro, tem um processo, a cafeicultura já entendeu isso, as lideranças do setor, os empresários e tudo, mas tem um tempo para que isso comece a apresentar resultados. Mas esse é o ponto realmente. A comunicação, primeiro, ela é acessível a todos dentro de um determinado grau, assim, vamos dizer assim, de acesso, de investimento e tudo mais, mas ela é fundamental, como a gente abriu aqui a nossa conversa, ela é peça-chave do negócio, ela não é acessório. Às vezes, quando você faz uma comunicação, um trabalho de conteúdo, você também faz um diagnóstico do teu negócio em si, que isso influencia até na gestão, no operacional do teu negócio, você começa a identificar dores, fraquezas, fortalezas, oportunidades, enfim, tudo mais, mas e fechando esse meu raciocínio aqui rapidamente, o que eu quero dizer é que a comunicação e o conteúdo, reforçando, né, ela é acessível também para o pequeno produtor. Hoje todo mundo tem um celular. Por mais básico que seja, de repente, esse aparelho, mas você pode fazer uma comunicação a partir dali. Você pode trabalhar um conteúdo, por exemplo, no seu próprio... sua própria ferramenta de mensagem instantânea ou em alguma rede social, e isso feito de uma maneira bacana, de uma maneira, vamos dizer assim, também coerente, que tem aderência com o negócio. Você também não pode, vamos dizer assim, inventar, vamos dizer, né, e tal. Você pode dourar, mas você não pode inventar, você tem que dar aderência com o teu produto, o seu conteúdo, a sua comunicação tem que ser baseado na verdade, é isso que eu quero dizer, né? E tal, mas você pode desenvolver e a partir daí, dentro de uma perenidade, porque conteúdo, comunicação e marketing também é sequência, né? É daí que você constrói autoridade, é aí que você vai começar a observar resultados em torno do seu negócio e se diferenciar no mercado. Queria pegar esse gancho teu, porque realmente toda grande caminhada começa com o primeiro passo, mas você tem que dar o segundo, o terceiro, o quarto, e aí volta na história da perseverança, e isso é uma sucessão, é um caminho, é uma trajetória, né? E não tem certo nem errado, tem teste A, tem teste B, tem ver como você colocou, o que adere mais, o que adere menos, o que faz mais sentido, e aí vai por sequência, vai por teste. E uma coisa que eu queria que você abordasse, que eu queria que você pegasse esse gancho, é como levar isso para o pequeno. Porque quando a gente fala de uma indústria grande, quando a gente fala de um grande produtor, a gente entende que tem um capital maior, a gente entende que tem capital até estrangeiro, a gente entende que pode ter um banco por trás, ou uma história já de sucesso financeiro que permite a pessoa investir no marketing pesado. Mas quando a gente fala num pequeno produtor, a gente volta nisso que você está falando. Ele tem um celular, ele tem uma rede social, ele tem já um gato para puxar pelo rabo. E aí eu queria que você pegasse esse exemplo para que a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Exato. E ele troca. Sim.
E ele troca. Coisa que numa grande empresa você já não tem mais condição de fazer isso, porque já não é mais um carro, é uma carreta com 150 rodas, né? Com 50 eixos, mais 4 pneus, já tem 200 rodas, o cara não consegue fazer isso andando. Aí fica paquidérmico, né? No caso de um pequeno produtor, não. Ele consegue sim, por um lado, assobiar a chupacana, fazendo o trivial, o arroz e feijão. E o arroz e feijão bem feito, para quem está ouvindo, não tem coisa melhor, né? Um arroz e feijão muito bem feito, às vezes dispensa até o chamado mistura. Então, se você souber fazer esse arroz e feijão bem feito no marketing, já é uma boa sacada, já é um grande começo e já é o início. E eu queria pegar essa tônica, esse começo, e queria ouvir um pouco da tua experiência e como é que você tem feito com os pequenos, para que as pessoas possam ver, porque eu já fui distribuidor, sou produtor, já fui distribuidor e já investi bastante nisso, mas isso vinha de um aporte de capital, de um investimento que não estava já atrelado ao lucro da minha produção. Foi algo que correu paralelo. Então, aqui eu plantei o alimento e aqui eu plantei o marketing. Né? Então, foram dois capitais distintos. Eu não precisei do retorno desse para poder pagar esse. Mas o pessoal que está hoje começando, ou o pessoal que tem um bom produto, talvez ele não tenha essa condição de investimento no marketing em si, mas ele tem condição de começar, ele tem condição de dar o primeiro passo, como você falou, com o celular dele, com a rede social dele. E eu queria pegar esse gancho e queria que você desse algumas dicas ou se colocasse na condição de consultor mesmo para essas pessoas que com pouco recurso elas pudessem, hoje no Google, por exemplo, você consegue investir R$ 1 por dia, R$ 2 por dia, que é um recurso baixo, R$ 30 por mês, R$ 40 por mês, né? O Google dá isso, e outras ferramentas também dão, mas saber gastar esse dinheiro, essa é a grande sacada. Né? Sim, E você sim. é o cara que ensina a gastar esse dinheiro, você é o cara que ajuda, você é o promotor. Na verdade, você seria, no mundo financeiro, você seria o consultor financeiro dessa pessoa, de como investir esse dinheirinho rico dele, esse pouco dinheiro, ou um pouco mais de recurso. E aí eu queria ouvir um pouco você, Ronaldo. Sim, André. Acho que até voltando um pouquinho antes, uma vez mais reforçando a relevância aí do conteúdo, da comunicação, do marketing, é a questão de você, não basta, como você também muito bem disse, o ditado aí do Mulher de César, né? Não basta ser, tem que parecer, mas você tem que ter um bom produto, um bom serviço, que seja, enfim, mas você tem que mostrar isso. Se você não fizer isso, é a mesma coisa de você ter uma loja muito bacana e tudo, uma vitrine muito legal, mas numa rua sem saída, que não tem fluxo algum. Um beco, Né? né? Exatamente. Agora, para o pequeno, eu acho que uma mensagem bacana que a gente pode passar, um recado-chave, é que ele invista em contar uma boa história, em contar a história dele, em ter viabilizado aquele negócio, que é o famoso, o jargão que se usa hoje em dia, o tal do storytelling, mas falando de uma maneira bem direta, Gosto isso. assim. É isso aí. É você contar a sua história, porque isso é diferencial também. As pessoas estão buscando isso. A gente vive, obviamente, num mundo totalmente conectado, digital, sobretudo agora, após 2 anos que ainda vivemos uma pandemia, né? Mas é uma revolução que, enfim, não tem um passo atrás, será tudo, vamos dizer assim, cada vez mais híbrido daqui para frente, né? Offline, Perfeito. online e tudo mais. Perfeito. Mas para o pequeno, ele tem que contar a história dele, porque aí ele vai conseguir também transmitir. Sensibilizar, né? Exato. Ele vai também trabalhar atributos relacionados, por exemplo, a perspectivas sociais, ambientais, de desenvolvimento do pequeno, né? O consumidor está buscando isso. Ele está, vamos dizer assim, no seu critério de compra, valorizando cada vez mais essas questões relacionadas ao meio ambiente, ao tecido social, ao comércio justo, né? De repente você valorizar um produto que é feito por aquela família do interior de tal lugar e tudo,
não digo em detrimento, mas você, eu vou escolher esse produto, de repente até pago um pouquinho mais para ele, porque eu vejo valor, eu vejo propósito nesse cultivo que está sendo feito, nessa atividade que está sendo desenvolvida. Então, acho que o pequeno produtor ele tem que contar a sua história, isso é diferencial. Ontem mesmo, eu estava consumindo aqui em casa, minha esposa comprou um pudim, mas já pronto e tal, mas muito bonitinho, dentro de um pote de vidro, assim e tal, muito gostoso, aliás, e tudo, que é feito, por exemplo, por uma família de Cuiabá, do Mato Grosso, uma empresa familiar. E eles fizeram um trabalho muito bacana, a embalagem é muito bem feita, o rótulo e tudo mais, obviamente o produto é muito bom também. E aí a gente foi puxar o QR Code e aí que descobrimos que esse produto era de uma empresa familiar. Então, tá aí um exemplo claro de como o conteúdo, a comunicação, o marketing justamente entrega diferencial. Então, acho que contar histórias é fundamental. E eu queria fazer uma ressalva. A gente começou contando um pedacinho, um trecho da vida do produtor. Né? 5 da manhã ele pula da cama, 5:30 já está de café tomado, 6 da manhã ele está na roça, de sol a sol, ou chuva a chuva. Né? Essa história em si já é uma história comovente para o homem da cidade, que quando acorda cedo, raramente ele acorda às 5 na cidade, né? A não ser que a pessoa mora do outro lado da cidade, tenha que tomar um ônibus, que também é comum, né? O trabalhador brasileiro, ele é uma história de sucesso. Poucos lugares do mundo se trabalha como aqui. A gente reclama, mas a gente reclama de barriga cheia. O povo aqui, a natureza do povo é boa. Eu não vou entrar nos aspectos dos governantes, mas o povo em si é um povo batalhado, é um povo suado, é um povo guerreiro, é um povo que não. Quantos zeros desde que a gente nasceu, a maioria que está nos ouvindo aqui, quantos zeros já entraram e saíram da nossa história, quantas vezes a nossa economia já deu volta, quantas vezes esse Brasil já aguentou de desaforo, quantos desaforos já foram cometidos políticos, desaforos financeiros, e a gente está aí firme e forte, né? E aí, voltando agora para a história do produtor, né, quantos desaforos a natureza... Na verdade, fica até feio dizer que a natureza faz desaforo, mas a natureza responde à ação do homem. Né? Eu, por exemplo, tenho uma história rápida de 2 minutos. O primeiro plantio que eu fiz foi em 23 de dezembro de 2014, plantei 2.000 brócolis e 2.000 couve-flores. Dia 6 de janeiro de 2015, a terra se banqueteou e foram comidos 1.996 brócolis e foram comidos 2.000 couve-flores. E aí você vai dizer, puxa, mas que história triste. Não, não é uma história triste, é uma história real, e sem entrar no julgamento dela, foi feito um plantio de manejo orgânico, mas o que eu, na época, não havia compreendido era a vontade da natureza. A natureza, uma terra que estava em pousio há muito tempo, quando recebeu um monte de novidade, um monte de coisa boa, a terra se fartou. Como essa história, devem ter 1.000 outras histórias engraçadas, histórias difíceis, histórias que valem muito a pena ser contada. E dependendo de como você conta essa história, a história em si sensibiliza, a história em si motiva alguém a falar, puxa, esse cara passou por dificuldade, vamos ajudar esse cara. O ser humano, na sua essência, né, todos nós somos filhos do Criador, e como filhos do Criador, a nossa essência, naturalmente, ela é boa. A gente só tem que aquecer essa semente que está aqui dentro para que ela fique cada vez melhor e ela se multiplique. Ou seja, se você tem uma história boa para contar, se você tem uma história de vida que faz a diferença e possa incentivar, possa trazer um desafio à história do outro, essa história tem que ser contada. E essa história, ela não é marketing simplesmente. É uma forma de também tirar o melhor do seu semelhante, para que ele, na sua magnitude, também possa colaborar com pessoas que têm uma história boa para contar, que têm um produto bom para vender, e aí tudo isso é um ganha-ganha, como diz um amigo meu, é Banco do Brasil, bom para todos. Sim, né? Na verdade, acho que o grande, vamos dizer assim, um dos grandes, vamos dizer, objetivos, acho que a gente deve ter hoje em dia, é promover transformação. Eu acho que o que a gente está falando aqui muito é isso também. É entregar algo que a gente possa passar para as outras pessoas, que façam com que elas possam se transformar, obviamente, para cima.
né? Eu acho que esse é o ponto. E fazendo o recorte, jogando uma lupa aqui para o nosso tema, o conteúdo, a comunicação e o marketing para o pequeno produtor faz isso. Tem o poder de fazer essa transformação para que esse cara possa, de fato, vingar a sua atividade, o seu negócio. Eu acho que esse é um ponto. Acho que transformação é uma palavra que a gente pode deixar aqui de entrega de recado, né, nesse sentido. E uma coisa que eu não me lembrei agora, não quero deixar passar também, nessa questão toda do conteúdo, da comunicação, do marketing, da transformação, de contar histórias e tudo mais, eu acho que um recado também legal que a gente pode passar é que não pode ser óbvio a comunicação, né? Na verdade, é o contrário, ela tem que ser óbvia. Muitas vezes a gente está no dia a dia trabalhando num determinado assunto, a gente conhece tanto aquilo que a gente acha que as outras pessoas também têm o mesmo repertório que a gente tem sobre aquele determinado tema, e muitas vezes não. O óbvio, né? Tem que ser dito, né? Exatamente, você tem que contar o óbvio, muitas vezes. Você tem que dizer de uma maneira como se você estivesse explicando por um extraterrestre que baixou aqui agora, né? Eu acho que Eu tenho um isso... amigo que brinca, ele diz o seguinte, cara, faz o seguinte, ó, me explica como se você estivesse explicando para sua avó. E aí, me dê todos os detalhes, explica como se eu tivesse absolutamente perdido, como se eu tivesse caído de paraquedas aqui. Explica para mim como se você estivesse explicando para sua avó. E eu acho esse exemplo interessante, porque o óbvio tem que ser dito, porque às vezes as pessoas estão tão desconectadas, elas estão tão focadas numa coisa e desfocadas de outra, que você tem que trazer devagarinho a atenção dela e falar, oi, é com você que eu estou falando. Ó, nós estamos falando de marketing digital, nós estamos falando de como influenciar o seu negócio, nós estamos falando de como exponenciar o seu negócio, nós estamos falando de como fortalecer a sua marca, e esse assunto te interessa. Ou seja, o que eu acabei de fazer aqui brincando com você é realmente fortalecer um pedaço da nossa conversa, colocar você que está me ouvindo aqui, para você ver que tudo é possível, desde que você saiba comunicar. Né? Desde que você saiba colocar a tua história, o teu melhor, o teu produto, porque certamente você tem um bom produto. Nós que estamos falando do mercado orgânico, lato sensu, o produto tem uma qualidade diferenciada. Ele não contém agrotóxico, as lavouras todas são certificadas, e essa certificação diz que é o seguinte, ela diz que todos os produtores que ali estão, tanto na agricultura familiar ou como numa empresa, todos eles, sem exceção, têm registro de carteira de trabalho, têm todos os impostos recolhidos, ou seja, o que eu estou te colocando, e que o produtor que está me ouvindo sabe disso, mas as pessoas comuns que não entendem, não sabem o que é uma certificação, não entendem qual é o caminho que aquilo percorreu para que se houvesse uma chancela de um produto orgânico, ou seja, o que eu estou fazendo é comunicar, é contar o que está por trás daquele selinho, né? E o que atesta aquele selo. Aquele selo atesta uma qualidade de um alimento onde ele não sofreu modificação de genética, ou seja, ele não é um alimento transgênero, né? Exato, é você mostrar a jornada de como aquilo foi feito, né? Exato, e essa jornada foi o que você colocou, é o storytelling, né? É você contar a história, a sua história, conte a sua história. E a sua história, ela começa da hora que você levanta até a hora que você vai dormir, e depois ela começa também, paralelo a isso, desde o momento que você escolhe uma semente até o momento que você entrega esse fruto, ou esse legume, ou essa folha, ou o seu produto final. E aí essa trajetória toda, ela bem contada, ela sensibiliza e ela mostra, ela traz valor, né? E o que se busca hoje no mundo, eu acho que, não sei se você concorda, se o nosso ouvinte aqui concorda, mas o nosso mundo está carente de valores, porque muitos valores foram invertidos, né? Infelizmente, algumas coisas precisam ser resgatadas, né? Como valores reais, né? Sim, eu acho que exato, aí são opiniões muito, vamos dizer assim, idiosincráticas, vamos dizer assim, né? Mas, de fato, eu acho que o mundo de hoje precisa de filtro, a gente precisa filtrar, boa, né? Boa. E, até sendo um pouco mais agudo, eu acho que em algumas situações também, alguns discursos, vamos dizer assim, precisam... acho que existem alguns casos, tem, vamos dizer assim, situações
em que as pessoas perderam o medo de passar vergonha. Ótimo, ótimo. Então, eu acho que é preciso fazer com que as pessoas possam se constranger novamente diante de algumas ações, narrativas, discursos que estão sendo feitos. São narrativas... Porque senão causa uma letargia, né? Enfim, a gente não pode ficar letárgico. Eu concordo com você, né, nas suas palavras. A minha posição nunca é polarizar nada, e sim trazer um equilíbrio para que a gente tenha um caminho do meio, né? Porque todos os opostos eles são desequilibrantes, então para que eles não sejam, busca-se o caminho do meio. Mas uma coisa que você falou é um fato: as pessoas perderam a capacidade de ter vergonha, né? Então, e algumas se tornaram sem vergonhas, né? Então, para que você não seja mais um sem vergonha, faça a sua parte, faça direitinho. Fazer direito é legal porque a gente não tem que consertar depois. E para quem acha que não vai ter que retificar, lê do engano. Essa vida foi feita para isso, eu acredito. Eu acredito Sim. que a gente está aqui e não é que para quem... Eu não vou nem entrar em parte filosófica de karma, se existe, se não existe, mas existe uma sucessão e, segundo o meu entendimento, o Criador quer que todo mundo seja cada vez melhor. E para que você seja cada vez melhor, você tem que ser mais verdadeiro. Pois então, volta a ficar ruborizado. Eu acho que é muito legal a gente não ter vergonha de ser aquilo que a gente é, mas é muito legal a gente ser cada vez melhor, né? Exato. Então, e dessa parte... Exato. E eu acho que nesse ponto, a gente fazendo um link direto aí justamente no conteúdo, na comunicação, no marketing, é o que a gente também falou um pouquinho antes, reforçando. O seu conteúdo, a sua comunicação, o marketing tem que ser com base na verdade. Boa. Né? Acho que esse é o ponto. Você também não pode contar o que você não é, o que você não tem. Né? Senão, especialmente para nós, cai por terra. Especialmente para o mundo do verde. O verde é de verdade. Exato. Né? Verde de verdade. Então, vamos ser cada vez mais reais nesse sentido. Né? Ser real é a melhor coisa que existe. Se você imaginar, por exemplo, não é filosofia não, mas a realeza, por exemplo, né? Ela diz vamos falar de reis, rainhas, né? Vamos falar de uma realeza maior, de uma realeza, de uma grandeza de virtudes. Né? As pessoas reais, as pessoas verdadeiras, são as pessoas mais interessantes. Né? As pessoas que não se sustentam, as pessoas que não são tão reais, não são tão verdadeiras, o próprio coletivo rechaça. Né? Então, no nosso mundo do verde, a verdade deve ser cada vez mais constantes. Né? As verdades elas têm que aparecer. Então, essa história tem que ser contada e ela tem que combinar o começo com o fim. Porque, na verdade, o começo e o fim eles estão no mesmo lugar, né? Se numa circunferência, vamos imaginar isso aqui, vai como uma circunferência. Se começa aqui, dá toda a volta, termina aqui. Então todo princípio ele vai reger o final. Então, usando isso como um exemplo, para que as pessoas se tornem cada vez mais reais, mostrem o seu produto de qualidade, mas também saibam como fazê-lo, né? Tenham mais ética, porque a ética é uma coisa que, nesse nosso século XXI, ela tem que ser repensada em muitos aspectos, né? A gente tem o direito de ser verdadeiro, mas as nossas verdades não precisam machucar ninguém, as nossas verdades, elas simplesmente falam por si só. Então, essa comunicação real, essa comunicação bem feita, ela não precisa... Logo, logo nós vamos ter eleição, né? E aí a gente vai ver um desfile de bobagem na televisão, nós vamos ver cobrança de um lado, acusação de outro, e sob cobrança e acusação, nenhuma relação saudável se sustenta. Então, a partir disso, a gente tem que rever internamente muitas coisas, para que a gente não repita alguns erros que a gente mesmo repete constantemente, e como diz o ditado popular, errar é humano, mas persistir é diabólico. Então, se a gente não quer persistir em algumas coisas, ficar atento para essas questões e trazer essas novas histórias, saber como divulgar isso, colocar, trazer, imaginar que se a gente vai ter que retificar os nossos erros, então que a gente faça melhor e bem feito, que a gente faça de forma gradual, de forma constante, todo dia um pouquinho, né, para que nessa longa caminhada, nessa trajetória, a gente tenha um resultado bom, impactante, para que a gente faça como o Ronaldo está colocando aqui, para que a gente seja agente modificador,
agente transformador, e essas histórias, elas transformam, essas histórias depois viram minissérie, essas histórias viram novela, essas histórias viram filmes, essas histórias incentivam, e aí tem um cara aqui que está conversando com vocês, o Ronaldo, ele é especialista em colocar isso numa ordem para que você que está me ouvindo agora possa levar essa história, possa levar o seu produto, possa levar a sua empresa numa condição que ela merece, né? Pela trajetória, pela sua trajetória, pela trajetória da sua família. E eu queria que você divulgasse agora para o pessoal que está vendo a gente, porque isso aqui, para quem não está vendo ao vivo, vai ver isso publicado nas nossas redes sociais. Provavelmente você talvez divulgue alguma coisa na sua, mas o que me interessa não é quem está me vendo agora ao vivo. O que me interessa é que isso vai chegar na hora certa, para a pessoa certa, para que isso também seja um agente de transformação, um agente modificador. E aí eu queria que você me desse um pouco como é que a pessoa te encontra, Ronaldo, como é que ela encontra o teu trabalho, aonde que ela te acha, como é que você pode prestar esse serviço. Legal, André. Muito bacana. Antes de deixar esses contatos, vamos dizer assim, só queria dar mais um recadinho básico, bem pragmático, bem de dica mesmo, de conteúdo, de comunicação, do que a gente vem falando aqui. Acho que um recado que a gente pode passar também é que essa comunicação também, esse conteúdo, não pode ser também só uma vitrine do seu produto, sabe? Você só falar do seu, o meu produto é assim, o meu produto é assado, fazendo a conexão com o storytelling, de contar histórias. Você tem que entregar, para você construir o relacionamento da sua marca, do teu negócio, com o teu cliente, com o teu consumidor, você tem que entregar informação útil para esse cara no dia a dia. Então, vou dar um exemplo muito claro, assim, muito básico. Por exemplo, você é uma fabricante de máquinas agrícolas, por exemplo. Você pode falar que o seu trator tem a potência tal, economiza tanto de combustível e tudo mais, mas o que vai chamar a atenção para você construir um relacionamento é, de repente, você falar de como é que o produtor que te acompanha pode economizar combustível. Se você, por exemplo, trabalha com insumos agrícolas, você, de repente, trabalhar no seu conteúdo, na sua comunicação, passar informações, por exemplo, de boas práticas para o produtor. É isso que vai provocar a conexão, que vai provocar o relacionamento, engajamento, né? E tudo mais. A pessoa vai e agora, exatamente. Oferecido. Se o trator já é bom, agora ensina como o melhor uso do trator. E aí é ganho sobre ganho, né? E aí você engaja também. Então, assim, a história ela fica mais robusta e mais verdadeira, é o que você está colocando. Sim, então, sim. Esse dia a dia, essa vivência do dia a dia, não de forma torpe, né, mas onde a pessoa vê ganho real, né? Exato. Onde a pessoa vê vantagem. Olha, esse cara mudou essa técnica no espaçamento, no ralhamento da cenoura, por exemplo, e ele teve um maior resultado, tanto de produção, quanto, olha, essa cenoura cresceu mais, essa cenoura ela foi mais para baixo do solo, ela engrossou mais. Ou seja, dicas pequenas, coisas do dia a dia, pontuais, que ao longo fazem total diferença. É isso que você está colocando. Exato. É isso? Exatamente, porque muito também das decisões que são tomadas hoje, elas nascem, a sua tomada de decisão é influenciada pelo que você absorve de conteúdo e comunicação cada vez mais digital também. E para dar um outro exemplo aqui, por exemplo, dessa questão de entregar outras coisas de comunicação, de conteúdo, e entregar outros serviços também, a gente pode pegar aí o segmento de máquinas agrícolas. Uma vez mais, eu gosto de dizer essa parte aqui. Por exemplo, as fabricantes de máquinas agrícolas, elas já sacaram que o negócio delas, daqui em diante, não é só mais vender trator ou colheitadeira. Tem um limite o mercado, né? É você vender serviço para o produtor. É exatamente ensinar o produtor a usar melhor aquele trator para o plantio, usar aquela colhedora melhor para colher a cana, ou a colheitadeira para colher a soja, o milho. Por isso que, por exemplo, as fabricantes de máquinas agrícolas investem cada vez mais em serviços digitais, porque ali eles estão entregando softwares, programas de gestão, enfim, que ensinam o produtor
a fazer melhor a sua atividade. Isso, no fundo, é papel de uma fabricante de máquina agrícola na sua natureza? Não. Mas eles estão entendendo que se eles não fizerem isso, só vender máquina não vai pagar a conta no final do dia mais. Então esse é um ponto. O produtor que está nos ouvindo, como é que ele encaixa isso? É a tua história, é a história da tua família, é a história de como esse legume chegou na mesa da pessoa, é o que esse legume faz, né? A diferença que esse legume, essa fruta, essa verdura faz no dia a dia da pessoa, é como ele aprendeu. Cara, as pessoas, elas são um livro aberto na vida, né? E se você puder contar um pouco do que você escreveu na sua vida, sem dúvida nenhuma você faz a diferença no outro. Na verdade, você entrega um pouco mais do que a própria mercadoria, que foi o que você colocou com relação às máquinas agrícolas. Agora, eu quero que as pessoas conheçam você profissionalmente. Onde é que elas te encontram? Como é que elas conseguem chegar em você e fazer alguma coisa que não seja... Porque quando a gente fala de uma indústria de máquina agrícola, nós estamos falando de um gigante. Quando a gente fala de um pequeno produtor, nós estamos falando de um pequenininho. Como é que o pequenininho te encontra também para que ele possa colocar na prática um pouco do que a gente falou? Onde é que ele te acha, Ronaldo? Vamos lá, André. Bom, primeiro está aqui até na minha própria assinatura, eu botei aqui o endereço do meu site, comresultado.com.br, né? Lá acho que tem duas coisas bacanas e, acima de tudo, acessíveis e gratuitas para o pequeno produtor pegar. São o seguinte, tem 3 e-books que o pequeno produtor pode baixar lá, com dicas, enfim, ideias aí de conteúdo, comunicação e marketing digital. É só entrar lá no site e baixar gratuitamente esses e-books. E também, no blog do site, também tem 3 artigos lá que eu falo exatamente sobre marketing digital no agronegócio e tudo mais, que também tem dicas lá, enfim, ideias, recomendações que o produtor pode entrar lá, acessar, enfim, e começar a trabalhar alguma coisa nesse sentido. Eu dei uma folhada no teu e-book dos 20 métodos de marketing digital e mídias sociais para marcas de agronegócio. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bacana, dá uma lida lá, senta numa hora que você está dando uma relaxada. Dá uma olhada, vê como você pode incrementar teu negócio. Tem vários passo a passo que você pode fazer sozinho, e se você precisar da ajuda, se você precisar de um profissional, você está aí ouvindo um cara que estou quase 1 hora conversando aqui, que pode te ajudar. Então, procure ele nas redes sociais. Você quer deixar algum outro contato, Ronaldo? Eu quero deixar aqui, André, até aproveitando aqui a canequinha que eu sempre coloquei aqui, o Agropapo, ele é um programa de entrevistas que eu faço aí sobre o agronegócio, enfim. Tem o meu canal no YouTube, que é youtube.com/agropapo, super fácil, e também lá eu sempre converso com gente que traz aí informação, conhecimento aí de transformador aí para o agro, no sentido aí sejam empresas, consultores, produtores, autoridades, dando espaço até para quem não tem voz no dia a dia aí, para poder estar falando um pouco aí, contando da sua jornada e trajetória no agro. Então, tem aí também, além da comresultado.com.br, tem o Agropapo. Meu irmão, eu quero deixar para você agora, eu vou fazer um pedido, e eu quero que você imagine que o que você vai dizer agora, como tudo que foi dito antes, possa chegar na pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que nos ouviram na última hora, ou que vão chegar só no momento da mensagem. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, para que isso pudesse ecoar, e você pudesse chegar em lugares nunca antes imaginados. Então, normalmente eu termino esse bate-papo com o convidado, pedindo para que ele desse uma mensagem, e assim eu faço com você agora. Olha, André, acho que a mensagem que eu posso deixar é até o recado que eu dei na abertura, quando você me perguntou um pouco de trajetória, né, de jornada e tudo. Eu acho que não tenho gabarito nenhum para ser coach, vamos dizer assim, né? Tal, mas sim, eu entendi. Eu acho que são 2 palavras que eu disse no começo, que é resiliência e perseverança. Eu acho que é isso, entendeu? Não tem outra coisa a não ser feita. É você ser resiliente e ser perseverante. É isso que vai te dar couraça, vamos dizer assim, para você aguentar as porradas no dia a dia. Como diz esse meme do rock que todo mundo já viu, né? Pode bater mais que eu aguento, né? É isso, né? Eu acho que esse é o ponto.
Meu irmão, foi um grande prazer bater esse papo contigo. Fica aí a sua mensagem, resiliência e perseverança. Pessoal, se você quer ser um colecionador de vitórias, resiliência e perseverança. E, como diz Raul Seixas, né? Tente outra vez. Né? Tenta como o Thomas Edison fez com a lâmpada, vai até você atingir o seu resultado, até o seu objetivo final, porque mais importante do que o objetivo final é a consciência da trajetória. Então, fica aí o complemento da sua frase com a minha e um desejo a todos vocês de um excelente final de semana, uma boa sexta-feira e até a próxima semana com mais um programa da Rede Plá, buscando trazer uma informação com qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo agora e que acabaram de nos assistir na nossa publicação. Muito obrigado, um desejo de um excelente final de semana, um grande beijo a todos. Ronaldo, muito obrigado, um forte abraço e uma semana... Eu que agradeço, André, foi muito bacana e que possamos ter novas oportunidades aí, muito legal. Eu te agradeço, meu irmão. Um abração.